Fala pessoal, beleza? Mais uma aula aqui hoje então no canal. Hoje a gente vai falar sobre raiz quadrada, tá bom? Olha, já tem uma playlist aí com vários vídeos sobre as potências. E estudar as potências é muito importante agora para a gente continuar o estudo na raiz quadrada, show? Então espero que vocês já tenham visto alguns vídeos ou tenham noção das potências para a gente poder tratar agora de raiz quadrada, beleza? Bom, vamos começar então com um exemplo aqui, que talvez você até já saiba, né? Alguns casos aí de como calcular uma raiz quadrada. Eu tenho aqui, por exemplo, a raiz quadrada do número 16. Vamos só lembrar alguns termos aqui, tá? Na raiz, que é esse símbolo aqui, né? Como se fosse essa casinha aí sobre o número 16, a gente chama de radical, ok? O número 16 chamamos de radicando. E aqui, olha, bem escondidinho aqui nessa raiz, a gente tem o número 2, que é por isso que é indicado como uma raiz quadrada, porque ali tem o número 2. E isso a gente chama de índice da raiz, beleza? Então, só relembrando esses termos, a gente vai agora conseguir, né, encontrar a raiz quadrada de um número. Vamos começar então com o 16. Sempre que você for tentar encontrar a raiz quadrada de um número, você vai se fazer uma pergunta, tá? Você vai perguntar na sua cabeça o seguinte, olha só, que número... Então, olha só, quando eu perguntar que número, eu não sei que número que é, né? Que número elevado ao quadrado dá 16? Observe então, sempre que você for encontrar a raiz quadrada de um número, você vai se perguntar: que número elevado ao quadrado resulta em 16? Como eu sei que você sabe bem a tabuada, você sabe que 4 vezes 4 dá 16, tá? Confere aí comigo, 4 vezes 4 dá 16. E você também sabe que 4 vezes 4, a gente pode escrever isso na forma de potência, que é 4 elevado ao quadrado. Esse doisinho aqui, que é o expoente, ele está indicando que o 4 se repete duas vezes, né? Então, 4 elevado ao quadrado nada mais é do que 4 vezes 4. Então, você sabe que 4 elevado ao quadrado dá 16. Logo, 4 é o número que a gente está procurando, ó, aqui no quadradinho. Então, que número elevado ao quadrado dá 16? O número 4. Logo, a raiz quadrada de 16 é 4. Por quê? Porque 4 ao quadrado dá 16. Show! Repararam em como as potências têm ligação com a raiz quadrada e por isso que é importante a gente saber a potência antes, ok? Aqui na raiz quadrada a gente sempre vai usar a potência de expoente 2, mas no próximo vídeo a gente vai estudar a raiz cúbica, logo a gente vai falar de potências com o expoente 3. Vamos fazer alguns exemplos que aí você vai pegando o ritmo de como fazer e vai entendendo melhor, beleza? Vamos lá então para o exemplo 2, um exemplo também tranquilo. A gente vai encontrar a raiz quadrada de 25. Lembra que eu disse para vocês que para a gente encontrar a raiz quadrada de um número, você tem que se fazer uma pergunta. Que número que quando eu elevar ao quadrado vai dar 25? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Esse número que é a raiz quadrada, tá? Esse número aqui que a gente está procurando, ele é a raiz quadrada do 25, show? Então, que número que quando eu elevar ao quadrado vai dar 25? Pensa comigo. 5 vezes 5 dá 25. Você sabe que 5 vezes 5 é 5 elevado ao quadrado.
Então, 5 elevado ao quadrado dá 25. Logo, esse número que a gente está procurando, quem é? É o próprio 5, ó. 5 elevado ao quadrado resulta em 25. Então, a raiz quadrada de 25 é 5, tá? Porque 5 ao quadrado dá 25. Beleza, espero que vocês estejam entendendo. Se tá entendendo, deixa o seu like. Se não entendeu ainda, presta atenção nos próximos exemplos, beleza? Vamos lá. Próximo exemplo, agora eu vou aumentar um pouquinho aqui o número, né? Vamos fazer a raiz quadrada de 81. Ó, raiz quadrada de 81. Bom, você já tá esperto e já tá se perguntando aí na sua mente, que número que quando eu elevar ao quadrado vai dar 81? Gente, é importante a gente ter uma noção boa aí de tabuada, de multiplicação, ok? É muito importante isso porque vai facilitar o nosso processo de encontrar a raiz quadrada dos números. Show? Então, aqui eu já estou pensando aqui comigo que eu sei que 9 vezes 9 dá 81, ok? É sempre um número, né, multiplicado por ele mesmo. Repare aqui que deu 81. 9 vezes 9 nada mais é do que 9 elevado ao quadrado. Então, 9 elevado ao quadrado dá 81. Então, você sabe que esse número que a gente está procurando é o quê? É o 9. 9 elevado ao quadrado dá 81. Então, a raiz quadrada de 81 é 9. Por que que é 9, professora? Porque 9 elevado ao quadrado dá 81. Gente, a potenciação e a radiciação, elas são operações inversas. Então, repara aqui que para você achar a raiz quadrada, você precisa voltar na potenciação para poder encontrar ela, beleza? Bom, só mais um exemplo aqui bem simples e depois eu vou dar uma dificultada aqui para vocês, hein? Vou fazer aqui o exemplo 4, é isso? O último foi o 3, isso. Vamos fazer então o exemplo 4, que vai ser a raiz quadrada de 100. Ó, vou dar até um minutinho aí para você pensar. Que número que quando você elevar ao quadrado vai dar 100? Pensa aí um pouquinho. Pensou? Olha só, 10 elevado ao quadrado dá 100. Ah, professora, não é muito fácil para mim ver isso. Olha, gente, 10 vezes 10 é o 100, ok? 10 vezes 10 é 10 ao quadrado, ok? Porque o 10 está se repetindo duas vezes. Então, que número que é a raiz quadrada de 100? É 10. Por quê? Porque 10 vezes 10 é 100. Show? Bom, raiz quadrada de 100, tá, beleza? Agora eu vou fazer dois exemplos aqui de raiz quadrada de frações, ok? Bom, deixa eu apagar aqui, ó, o meu rascunho que eu tava usando. E vamos lá. Exemplo 5. Espero que eu esteja contando os exemplos aqui certos. Não sei se eu já passei do 5, mas vamos lá. Olha só, vou colocar uma fração aqui, 9 sobre 25, e nós vamos tentar encontrar a raiz dessa fração. Você pode achar que complicou, mas é muito fácil, tá, gente? Raiz quadrada de frações é só você pensar o seguinte. Igual, você vai tirar, né, a raiz do 9 e vai encontrar também a raiz do 25, ok? Então, você vai fazer separado. Primeiro, a raiz quadrada do 9 e depois a raiz quadrada do 25. Então, primeiro você faz a raiz quadrada aqui do numerador da fração. Depois você faz a raiz quadrada do denominador da fração. Você vai fazer separado. Quem que é a raiz quadrada de 9? É 3. Por que que é 3, professora? Porque 3 vezes 3 é 9. E quem que é a raiz quadrada do 25?
é o 5, porque 5 vezes 5 dá 25. Então, gente, esse aqui é o resultado, ó. Raiz quadrada de uma fração é muito fácil. É só você fazer a raiz quadrada do de cima e a raiz quadrada do número de baixo. Mais um exemplo para a gente quase fechar aí esse vídeo de hoje. Exemplo 6, se eu não me engano. Vamos fazer a raiz quadrada de outra fração, 36 sobre 81, ok? 36 sobre 81. Já disse para vocês, né? É só você fazer a raiz quadrada do 36 primeiro e depois você faz a raiz quadrada do 81. Show? Quem é a raiz quadrada de 36? É o 6. Por quê? 6 elevado ao quadrado dá 36, ok? Quem é a raiz quadrada de 81? É o 9, porque 9 elevado ao quadrado dá 81, ok? Então, a raiz quadrada de 36 é 6, porque 6 vezes 6 é 36, e a raiz quadrada de 81 é o 9, porque 9 vezes 9 dá 81. Beleza? Então, esse aqui acaba sendo o nosso, ó, resultado, ok? Bom, por último, e não menos importante, eu vou fazer a raiz quadrada, eu acho que é o exemplo 7, né? Eu vou fazer a raiz quadrada de um número decimal. Eu vou fazer de 0,25. Show? Raiz quadrada de 0,25. Aqui você pode achar que complicou, mas você vai ver que não é tão difícil, tá? Primeiro, a gente vai pegar aqui o radicando, né? Lembra que eu falei para vocês que o número que fica ali dentro se chama radicando. Eu vou pegar o radicando, que é o 0,25, e vou escrever ele na forma de fração, tá bom? Eu vou transformar, agora que ele é um número decimal, vou transformar ele numa fração. Bom, já coloquei o tracinho da fração ali. Na parte de baixo da fração, o denominador da fração, eu vou colocar o número 100. Por que o número 100, né? Repara que o 100 tem 2 zeros, tá? Por que eu coloquei o 100? Porque o 0,25 tem 2 casas decimais. Então, eu tenho que colocar o 100, porque tem 2 zeros. Se esse número aqui tivesse 3 casas decimais, se tivesse 3 números depois da vírgula, eu teria que colocar aqui embaixo o 1000, porque o 1000 tem 3 zeros. E agora, na parte de cima da fração, eu vou colocar apenas o 25, tá bom? Se você pegar na sua calculadora aí e fizer 25 dividido por 100, você vai ver que vai dar 0,25. Então, eu só estou escrevendo isso de outra forma. Logo, gente, agora, em vez de achar a raiz quadrada de 0,25, eu vou pegar esse 0,25 e vou escrever ele dessa forma aqui, ó, da forma de fração. Beleza? Então, em vez de ter que resolver esse problema, eu vou resolver esse problema aqui, tá? Então, continuando aqui do lado, ó, eu já disse para vocês que é muito fácil achar a raiz quadrada de frações. É só você pegar aqui, ó, raiz quadrada de 25 e aqui embaixo a raiz quadrada de 100. Igual. Quem que é a raiz quadrada de 25? 5, né? Já sabemos porque 5 vezes 5 é 25. Quem é a raiz quadrada de 100? É 10, porque 10 vezes 10 é 100. E prontinho, ó. Chegamos aí no nosso resultado final. Show de bola, gente? Então, ó, só dando uma passada aí em todos os exemplos que nós fizemos durante a aula, para a gente poder entender um pouquinho sobre o que é essa tal da raiz quadrada. Espero que vocês tenham entendido, tá bom? Se você entendeu, não deixa de deixar o seu like aí e fazer um comentário. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar um comentário também. Falou? Até a próxima aula então, gente!